Vamos falar de um assunto que ontem foi pauta no discurso de Nicolas Ferreira lá em Brasília, que foi a CPMI para investigar o caso do Banco Master. Ele fez duras críticas, inclusive ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, em razão disso. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto agora com o nosso time de analistas, porque Daniel Vorcaro, que é o fundador do Banco Master, negou possuir imóvel próprio em Miami, em depoimento à Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, no dia 30 de dezembro de 2025. Esse depoimento foi vazado, não é? Ele afirmou ter apenas um contrato de locação, contradizendo notícias que o apontavam como proprietário de uma mansão de alto valor. Vorcaro também detalhou que a controladora do Banco Master foi registrada nas Ilhas Caimã e que possui contas correntes no exterior, embora não conseguisse listar todos os seus ativos fora do Brasil. A Operação Compliance Zero investiga fraudes em negociações de crédito envolvendo o Banco Master e o BRB, e Vorcaro cumpre medidas cautelares após ter sido preso. Ainda nesse depoimento à Polícia Federal, ele evitou nomear políticos que frequentavam a sua residência, citando apenas o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Questionado sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB, Vorcaro confirmou ter conversado com Ibanez em poucas oportunidades e que o governador visitou a sua casa uma vez. Ele se recusou a detalhar outros nomes, alegando que não via relação com o caso, mesmo a delegada justificando que buscava mapear relações políticas. Marcelo Rocha Monteiro, esse depoimento foi vazado, esse depoimento que ocorreu no penúltimo dia do ano de 2025, no dia 30 de dezembro, veio à tona. Vorcaro citou apenas essa relação de proximidade com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. As perguntas da Polícia Federal, como esse material foi amplamente divulgado, esse depoimento foi amplamente divulgado, pergunto a você, as perguntas adequadas foram feitas para tentar extrair alguma resposta transparente, clara, por parte de Vorcaro, nessa história aí que tem tantos contornos complicados para a gente conseguir entender? Olha, Daniel, eu acho que as perguntas adequadas foram feitas. Agora, a gente sabe, né? A gente que trabalha com isso, sabe que o investigado, ele, no sistema brasileiro, ele responde o que quiser, né? Ele responde se quiser e ele responde o que quiser. É uma diferença importante entre o depoimento de uma testemunha e as declarações de um investigado. A testemunha, ela tem o dever de responder às perguntas e tem o dever de dizer a verdade, né? Se ela diz que se recusa a responder, ela comete crime de desobediência. Se ela responde com mentiras, ela comete crime de falso testemunho. Nenhuma dessas regras se aplica ao réu, nenhuma dessas regras se aplica ao investigado. O Vorcaro ainda não é réu porque ainda não há processo, né? Existe uma investigação estranhamente comandada pelo senhor Toffoli, porque quem comanda a investigação é delegado de polícia, mas essa aí tudo é diferente, né? E o Vorcaro é investigado, né? Mas, de qualquer forma, ele tem esses mesmos direitos que a legislação brasileira atribui ao réu. Ele, na condição de investigado, tem o direito de permanecer calado. Então, ele não tem que responder as perguntas. E se ele quiser responder, ele responde o que quiser. Se ele mentir, ele não comete o crime de falso testemunho, né? Até porque ele não é testemunha. Então, questão que encontrei na internet. O que acontece aqui é uma curiosa hipótese de memória seletiva, não é? Porque quando a delegada pergunta para ele se ele tem relações, conhecimentos, não é? Amizades no âmbito político, ele diz, olha, eu tenho conhecimento, sim, no executivo, no legislativo e no judiciário. Eu tenho bons relacionamentos nos três poderes, não é? E essas pessoas frequentam a sua casa? Sim. E quem são essas pessoas? Aí ele tem um problema de memória, né? Ele diz, eu não consigo individualizar quem é que eu recebi na minha casa dessas pessoas aí ligadas ao executivo, judiciário e legislativo. Então, essa parte, a memória dele falhou, né? E aí, o Daniel, a gente, repito, que trabalha na área criminal, a gente sabe, né, que nesses casos, né, quando o investigado, o réu, tem esses lapsos de memória, digamos assim,
com um bom incentivo, né, talvez a memória volte. Agora, nesse caso do Vorcaro, com um incentivo ainda melhor, talvez a memória não volte. Tem muita gente torcendo para ele não recobrar a memória dessa lista de visitantes que ele recebia na residência dele. Bem lembrado esse ponto que você traz, Marcelo Rocha Monteiro. Vou colocar essa questão também em voga aqui para a Guta Pini analisar junto com a gente a respeito desse depoimento de Daniel Vorcaro que vazou, inclusive trazendo o ponto aqui do que disse o Ibanez Rocha em resposta aí a todas essas alegações, ao que disse o Daniel Vorcaro. O governador do Distrito Federal negou veementemente os fatos. Isso foi durante uma entrevista para o estado de São Paulo, afirmando que esteve na casa de Vorcaro apenas uma vez para um almoço de apresentação, ocasião em que teria permanecido em silêncio. Ibanez coloca tudo aí, no caso, na conta do Paulo Henrique Costa, que é o então presidente do BRB, inclusive foi afastado pela Justiça. Ao Estadão ele disse o seguinte, abro aspas, estive uma vez a convite para um almoço, quando conheci ele, entrei mudo e saí calado, fecha aspas, é o que disse. Toda essa relação política, como disse aí o Marcelo Rocha Monteiro, ainda carece de mais apurações, afinal de contas, ao que tudo indica, Vorcaro teve um lapso de memória durante o seu depoimento, não é, Guta? Dani, primeiramente, bom dia, professor Marcelo, sempre muito bom tê-lo aqui. Sempre muito bom ouvi-lo, fico sempre ansiosa pela sua chegada aqui. Olha, Dani, o Ibanez, né, ele entrou mudo e saiu calado, não conversou nada sobre o banco, igual o Toffoli, não conversou com um dos advogados do banco sobre o Banco Master, eles ficaram conversando só sobre futebol, né, acredite quem quiser. E o governador Ibanez, ele está numa situação muito delicada. Primeiro, não importa, entrou mudo e saiu calado. O que ele estava fazendo no almoço com um banqueiro? Vocês percebem essas relações espúrias e promíscuas entre o poder público e a iniciativa privada, ainda mais um banco, sabe? Não tem que ter isso. Fica ali no seu gabinete, toca as suas agendas, não tem que ter esse relacionamento. Tudo isso depõe contra o poder público, a atuação dos agentes públicos. Não tem que ser assim. Então não tem justificativa para estar nesse almoço. Qual que é o objetivo? Fui ali o quê? Só para almoçar? E tendo em voga aí, tendo na pauta essa questão da compra do Banco Master pelo BRB? É realmente querer menosprezar a inteligência do brasileiro. E em relação ao governador, ele tem muito a explicar, justamente porque agora o BRB que vai ter o pagador de impostos de Brasília vai ter que desembolsar um grande dinheiro para socorrer o BRB. Por conta dos custos que ele teve. É na casa de mais de 2 bilhões de reais. É um banco estatal. Quem vai ter que dar conta desse rombo é o pagador de impostos de Brasília. E o governador Ibanez está no meio disso tudo, ele acompanhou tudo. Eu fui uma vez só, entrei mudo e saí calado. Não é isso que o Vorcaro disse. Já conversaram sim. E estava ali no meio dessas tratativas da compra do Banco Master pelo BRB. Então, percebam, é uma conta que, no final das contas, cai para o pagador de impostos. O que o BRB tinha que comprar o Master e nessas tratativas, nessas negociações, nessas conversas, em nenhum momento apareceu a falta de liquidez desse banco? Eles não conseguiram identificar nada? Como assim? Só quando o Banco Central entrou para analisar os documentos e se esse banco era solvente ou não? Olha, uma fraude dessa, ela não acontece da noite para o dia, ela vai se consolidando. Tem muita gente envolvida e quem está analisando a compra de um banco, o mínimo que deve fazer é olhar esses balanços, esses papéis, esses números. Então, é muito difícil acreditar que o governo do estado, a presidência do BRB, não estavam cientes do que estava acontecendo. E ainda mais agora com essa notícia, que não é negada, que o governador estava ali almoçando com o Daniel Vorcaro e o presidente do BRB. Então, muita coisa a ser investigada, a ser explicada e, por favor, não tentem minimizar aí a inteligência do povo brasileiro.
Bom, só lembrando, Marcelo Rocha Monteiro, que o pontapé das investigações que hoje apontam aí, inclusive outros crimes financeiros, nesse caso do Banco Master, foi o que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal indicaram que o banco teria pago 12 bilhões e 200 milhões de reais em carteiras de crédito sem lastro. Esse negócio ainda escuso, ainda passando por investigações, mas eu vou trazer um outro ponto aqui para a nossa conversa. Afinal de contas, esse processo vai continuar sob responsabilidade, relatoria do ministro Dias Toffoli, sim ou não? A questão é, o ministro Dias Toffoli tem conversado com interlocutores sobre a possibilidade de devolver esse caso, o caso Master, à primeira instância da Suprema Corte, em meio a todo esse desgaste provocado no decorrer do processo, que está sob relatoria dele ainda. O Toffoli deve analisar cada passo aí para decidir se as apurações acerca de todas essas irregularidades na tentativa de compra do Master pelo BRB, se elas vão ser discutidas ou mantidas no STF ainda, no plenário do Supremo Tribunal Federal, ou se elas vão ser direcionadas para a primeira turma do Supremo. A Procuradoria-Geral da República também deve ser ouvida e também trazer a sua avaliação nos próximos dias. Eu quero agora ouvir a sua análise, Marcelo. Bom, aqui são duas análises, né? Hoje em dia no Brasil é assim. A primeira é a análise jurídica, que vale muito pouco, né? E depois é a análise política. Juridicamente, esse processo nunca deveria, esse inquérito, na verdade, né? Ainda não é um processo, esse inquérito nunca deveria ter ido para o Supremo Tribunal Federal, né? Muito menos para as mãos do ministro Dias Toffoli, né? Essa manobra que foi feita, né, dizendo que haveria envolvimento de um deputado federal, o deputado federal acusado de crime tem que ser julgado pelo Supremo porque ele tem foro especial, e isso aí atrai, né, para o Supremo a competência do caso inteiro. Só que não tem nada disso, quer dizer, não tem o que descobriram foi um deputado federal que faria um negócio com o banco, havia uma promessa de compra e venda de um imóvel que não se concretizou, né? E que não tem nada a ver com essas operações fraudulentas do banco. Imagina, seria mais ou menos a mesma coisa que você descobrir que esse banco tem um cliente que é deputado federal. Então a competência é do Supremo. Claro que não, né? Esse banco poderia ter como cliente, e tem milhares e milhares de pessoas que não tem nada a ver com as falcatruas que o banco comete. Pelo contrário, são vítimas, né? Então essa ida do caso para o Supremo não tem nenhuma justificativa do ponto de vista jurídico. E, ao que tudo indica, o caso deve voltar para a primeira instância. Mas aí entra a questão da análise política. O caso vai voltar para a primeira instância não é pelas razões jurídicas que eu mencionei, é por razões políticas, é porque o escândalo atingiu um tal grau, uma tal repercussão, né? Tem gente até chamando esse caso, né, porque já teve o Mensalão, já teve o Petrolão, tem gente chamando esse caso de Tofolão, porque o envolvimento do ministro Toffoli ganhou dimensões tão escandalosas que hoje isso é assunto para a população inteira. Vejam, isso é uma crise, um escândalo financeiro que atinge um banco, como já atingiu nos anos 90, por exemplo, o Banco Nacional. Atingiu o Banco Bamerindos. Esses bancos todos foram liquidados. Isso virou assunto da população. Ninguém nem lembra disso, né? Na época, esse é um assunto que ficou restrito aos meios financeiros. Dessa vez, não. Dessa vez, não. Por quê? Porque tem ingredientes que atraem a atenção da população. Imagina, o ministro Toffoli é parceiro de negócios desse banco e aí se descobre que ele tem um hotel de altíssimo luxo com dinheiro desse banco, com dinheiro de fundos administrados por esse banco, nesse investimento. Esse hotel tem um cassino ilegal, a população já viu aquelas cenas, o cassino ilegal, as mesas de blackjack, os caça-níqueis. O ministro Toffoli de bermuda e camiseta e um copinho de uísque na mão. Não sei se é uísque, eu não bebo, não entendo muito de bebida, mas recebendo milionários que chegam lá de helicóptero e que tem processos no Supremo. Então, isso virou, olha, é impossível, né? Num ano eleitoral, é impossível pretender
que esse assunto não ganhe corpo, né? Não vire tema da conversa da população e não repercuta na campanha eleitoral. Ou será que tem alguém que não sabe que o Dias Toffoli é petista de carteirinha, companheiro fiel do senhor Lula? E é claro que isso vai ser explorado na campanha. Então, o que está acontecendo? Você hoje abre os jornais, né, e descobre que o Lula, vejam só, está irritadíssimo com o Toffoli e quer que ele saia do Supremo. O companheiro Lula está irritado com o companheiro Toffoli. Por quê? Porque teve um ataque de consciência ética, o Lula? Claro que não, porque ele está morrendo de medo disso prejudicá-lo na campanha presidencial. Essa é a dimensão que o caso adquiriu. E além do que disse você, Marcelo Rocha Monteiro, vou trazer esse ponto também para Guta Piña. Apesar disso tudo, ministros do Supremo Tribunal Federal, colegas de corte de Dias Toffoli, também estão desconfortáveis com essa permanência de Dias Toffoli, pelo menos na relatoria desse caso do Banco Master. Ele está aí sob pressão, inclusive interna, por parte dos seus colegas que consideram a condução do Dias Toffoli desse caso como atípicas. Pelo menos é dessa maneira que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito aí nos bastidores em relação à participação, à presença de Toffoli nesse caso, na relatoria desse caso do Banco Master, Guta Piña. Atípica, vulgo ilegal, né, professor Marcelo? No direito a gente chama de ilegal, ilegítima, no mínimo. Lembrando que esse caso foi parar no Supremo Tribunal Federal pela possível participação nesse esquema de um deputado federal da Bahia. Por conta disso, esse processo, esse inquérito, então essa investigação estaria sendo conduzida pelo Supremo, porque deputados federais têm foro no Supremo. Mas esse deputado sequer é investigado. A participação dele com qualquer coisa com o Banco Master é algo muito tangencial, não entra na substância dessa fraude bancária, tanto que ele nem investigado é. Então não existe nenhuma justificativa processual para que esse processo, quando se tornar processo, tramite no Supremo Tribunal Federal. Ainda é uma investigação policial e existe a participação do judiciário em tudo isso. Então não tem justificativa processual legal para isso. Agora, com esse envolvimento do ministro Dias Toffoli, tantas coisas que foram surgindo, a gente passa a poder concluir que, na verdade, o ministro tem um interesse que essas investigações tramitem ali na corte. Então, ele colocou sigilo, ele impediu o acesso da Polícia Federal, ele acautelou essas provas lá no Supremo Tribunal Federal. Depois, ele deu acesso para a polícia, mas aí ele nomeou os peritos da Polícia Federal, da confiança dele. Então, agora, neste momento, os rumores ali no Supremo Tribunal Federal é que esse processo, essas investigações vão para a primeira instância da Justiça Federal e não fiquem mais no Supremo por conta desse desgaste. Agora vejam, é por conta do desgaste. Não é porque estão preocupados com o que diz a Constituição ou a lei. Não é a busca da justiça, a busca da verdade, mas sim a busca do conforto para que eles continuem ali intocáveis. Então, na hora que a mídia começa a bater mais e tem algum desgaste, aí eles vão tentar se desviar disso. Vejam só, que vergonha para a mais alta corte do nosso país, quando a sua atuação ela fica à mercê do que sai na mídia e não, de verdade, a busca pela justiça, a aplicação da lei. Vejam que exemplo, que mau exemplo essa corte dá para os mais de 90 tribunais do nosso país. O ministro Luiz Fux, quando da prolatação do seu voto, naquele julgamento farsante do golpe, ele falou sobre isso, sobre o exemplo que são os ministros do Supremo, que é a própria instituição, para todo o judiciário no Brasil. E desde ali já se dava esse péssimo exemplo para os magistrados do país. E agora, novamente, eles não recuam, parece que não existe nenhum tipo de autocrítica dos ministros.
ministros. Então, a hora que a coisa começa a esquentar mais, aí eles fazem uma avaliação. Bom, então agora foi demais, agora o desgaste está demais, vamos mandar esse processo para a primeira instância. Mas a gente só vai acreditar mesmo, Dani, a hora que tiver o despacho, a hora que o ministro relator fizer isso, porque essa transferência do Supremo para a primeira instância precisa vir de uma decisão do ministro Dias Toffoli, porque ele é o relator dessas investigações. Então, hoje o que temos são esses rumores, essas conversas de que Fachin teria tido com o próprio ministro Dias Toffoli, com Flávio Dino, até com a ex-ministra Rosa Weber. Vamos aguardar, então, o que teremos aí para essa semana, mas o que sai na mídia é que essa decisão deve vir só depois do Carnaval. Diga, Marcelo. Não, eu queria fazer uma observação, porque esse é um escândalo tão grande que a gente acaba tendo que rir, né, de alguns aspectos cômicos. Porque, eu não sei se foi você, Daniel, ou foi a Guta, que falou sobre a condução desse caso pelo ministro Toffoli. E aí eu lembrei, eu não jogo vôlei, né? Não sei se vocês jogam, mas no vôlei tem uma falta técnica chamada condução, né? Você conduz a bola, em vez de bater na bola, você ilegalmente conduz a bola na direção que você quer. Então essa condução do Toffoli me lembrou, eu não sei se o Toffoli joga voleibol, mas sem dúvida essa condução do caso por ele é uma falta técnica. Ele quer conduzir o caso para o destino da impunidade. Exatamente isso, está segurando a bola com ele, jogando a bola para onde ele acha que tem que ser encaminhada e por razões que a gente ainda precisa entender, né, Marcelo? É isso aí. As razões, a gente está começando a entender, né? As razões, quando a gente vê o volume de dinheiro que o Banco Master despejou lá no... Como é que é o nome? Taiaiá, não é isso? Lá do Taiaiá. Então, a gente começa a entender que ele está, na verdade, conduzindo um caso em que o investigado é um parceirão dele de negócios, né? Negócios ilegais, né? Porque como ministro do STF, ele não pode ter um negócio em que ele use laranjas, ele use outras pessoas para darem lá o nome, que são os irmãos dele. O Brasil inteiro já entendeu que os irmãos dele não são donos de coisa nenhuma, né? O irmão dele não tem dinheiro nem para reformar o chão da casa, né? Então, imaginar que o sujeito que mora numa casa com o chão quebrado é dono de um resort milionário, realmente tem que ser muito ingênuo.